Olá, bem-vindos a mais uma edição do Vidas que Salvam Vidas, um produto de comunicação do Clube dos Bombeiros para contar histórias emocionantes dessa corporação que faz história no DF e no Brasil. Estamos aqui, com o presidente do clube, Jair Dias. Tudo bem, Jair? Tudo jóia, tranquilo. Nessa edição, estamos aqui com o capitão Valmir e o tenente Djavan, que vai contar histórias aqui para agregar ainda mais conteúdo de valor nesse produto que está aí fazendo história no DF. Então, vamos começar? Vamos lá. Queria falar um pouquinho, sobre esses dois, porque foi o meu início no Corpo de Bombeiros, na vida mesmo operacional. Depois do curso de formação, fui para o quartel da Barragem, que era o 2º Batalhão de Busca e Salvamento. Serra 5. Depois virou Serra 5 e nós somos conhecidos como os barrageiros, E eu tive a honra de trabalhar com eles e aprender muito na prática, A gente aprende muita coisa no curso de formação, curso de soldado, mas na prática é enriquecedor demais. E assim, como tem outros colegas lá, o Sutero, enfim, se eu for falar aqui tem uma lista gigante, O próprio Siqueira, César, enfim, vários militares me ensinaram muito a trabalhar, mas esses dois em especial, eu destaco assim como os dois, são um dos melhores bombeiros que eu já trabalhei, que eu encontrei, são as pessoas assim muito humanas, humanizadas, são profissionais que eles não ficavam parados, sempre procurando mais conhecimento, mais qualificação, não deixava o serviço com os mais modernos, os mais recrutas, eles caíam para dentro junto. Então, assim, foram exemplos de vida para mim, assim, no Corpo de Bombeiros. Sempre tentei me espelhar muito neles, como bombeiros e como homens, pais de família mesmo. Que lindo! Oh. Que declaração! Começamos essa edição com uma declaração, desse líder que é o Jair do clube, que está aí não só agregando toda a categoria, mas a população. E todo mundo que está conectado aí já quer começar a ouvir a história de vocês. Pode começar, capitão, por favor? Como começou a sua história, no Corpo de Bombeiros? Cara, pode chegar mais... Eu e Djavan, a gente é da mesma turma, Concurso de 93, a gente entrou em 8 de dezembro, aí o Djavan foi pro CIA, eu fui pra Taguatinga, aí formei... Só pra ir falando o nome desses quartéis, assim, pra gente retomar. Taguatinga é o 2º BI na época, O CIA era o 3º BI, na época a gente só tinha 3 batalhões, Então era o 1º, 2º e 3º BI, e aí tinha o GBS e tal, a gente foi pra Taguatinga, o Djavan era do 3º, que era no CIA. 94 ainda eu não tinha nenhum ano de bombeiro, eu já caí para a barragem, Trabalhei lá na final da Copa de 94, fui pego lá, era remanejamento na época ainda, fui para a barragem, e aí o pessoal, moleque novinho, gente boa, sabe nadar e tal, quando precisou, houve um evento adverso lá, uma briga e tudo, e aí teve que tirar 2 bombeiros, eu fui um dos escolhidos para ir para lá em 94 ainda. A gente ficou lá 14 anos, Em 2000 a gente recebeu o Jair. E assim, é uma coisa interessante, Não devolvendo ali a questão dos elogios, mas dos meninos de 2000 que foram para lá, acho que tinha 1 ou 2 ali que era um pouco fora da curva, Mas o restante era um pessoal muito bom, um pessoal que a gente brinca que valeu a pena, A gente investiu ali, tá aí o resultado hoje. Muito bom. Beleza? E como começou a sua trajetória, o que te levou aí pro mundo do bombeiro? Como foi? Conta a sua versão aí dessa história toda que conecta vocês. O meu ingresso no Corpo de Bombeiros aconteceu da seguinte forma, a minha mãe ligou em casa, falou, meu filho, vá lá debaixo do colchão, pegue o dinheiro, pague sua passagem, vá no quartel do bombeiro e faça sua inscrição. Foi assim que começou. Foi assim que começou. Eu não tinha ideia do que seria a carreira de bombeiro, mas eu já entendia porque bombeiro salvava vidas, apagava incêndio, Então, assim, eu sempre tive isso comigo, de ajudar o próximo, eu sempre tive essa compaixão de estar cuidando.
E era qual quartel? Vocês iam lá fazer excursão? No segundo GBM. Você morava na Pessoa? Morava na Ceilândia, Sul. Mas é porque a sessão de pessoal era no segundo GBM. Quando nós entramos também. Segundo BI. Ainda. Não era lá. A gente fazer a identidade lá. O segundo piso ali e tal. A gente teve uma semana para estudar para a prova. Eu ainda estava terminando o ensino médio. E fiz lá meu plano de estudos e consegui ter êxito, né? Então, assim, eu procurei ir para uma unidade perto do setor PSUL, que era o 8ª CRI, que é lá na Ceilândia, né? O 8º GBM hoje. Não consegui, tentei ir para o segundo GBM, segundo BI na época, também não consegui. E fui vendo o tipo de deslocamento, a rapidez que faria com que eu não me atrasasse para chegar. Então eu vi que por CIA tinha mais opção de ônibus. E aí eu fui para o terceiro BI, hoje o terceiro GBM, e lá eu cursei o meu ingresso no Corpo de Bombeiro. Né, o CFSD, né? Curso de Formação de Soldado. Isso. Então, de lá, quando eu formei, eu me dediquei muito na parte em primeiros socorros da primeira equipe que formou em 93, eu fui o primeiro colocado geral em primeiros socorros, né? De todo o efetivo do bombeiro. Eu fiquei com nota 10. Parabéns. Assim, porque eu queria trabalhar na área, queria trabalhar na ambulância. Mas o meu prêmio foi ir para a 2ª Companhia de Guarda. Né? Tudo a ver, né? Tudo a ver, né? Que criaram na Ceilândia na época. Então, assim... foi bem desafiador, né? Foi frustrante até, inclusive. Ficava puxando hora na guarda, né? Explica um pouquinho que era. Era na Asa Norte? Não era não, né? Foi lá no 8º GBM. Era no 8º, mas era não tinha nada, a gente ficou... foi deslocado para lá e ficamos fazer passando... segurança de quartel. Ficamos passando o tempo até e estruturando um efetivo para a gente ficar puxando hora. E aí, naquele afã de ir para o socorro, quando saía da hora, pulava para dentro da viatura do 8º GBM e ia para o socorro também. Né? E com muita vontade de sair daquela condição de guarda e ir para um GBM ou fazer um curso de primeiros socorros. Até que eu tive a oportunidade, depois a companhia de guarda foi deslocada para o segundo BI, né, o segundo GBM, e lá eu tive a oportunidade de ir para a barragem também. Então, no final de 95, ou início de 96, eu fui trabalhar lá. Aí chegou lá, já encontrou... Já encontrei o Piqui. O Piqui. Tem os apelidos, Capitão Valmir ninguém conhece a população, entendeu? Mas já era Piqui, já era Piqui. Já. Por causa do cabelo dele, né? Um penteado especial. O pessoal fala que quando corta o Piqui, os espinhos ficam... Que a gente não tinha equipamento, né, na época, então hoje cada bombeiro recebe um capacete F1, eu acredito que deve estar um pouco mais de R$1.000, R$2.000, né, um F2, e aí na época não tinha, na época a gente tinha os capacetes Bullard, né, que é aquele meio que padrão americano. Então a gente catava, você pegava no segundo GBM ali, no segundo BI na época, né? Você escolhia uma capa que cabia, escolhia um capacete e tal, só que não tinha. Aí eu lembro que a gente foi exatamente para um incêndio numa escola e aí queimou o cabelo tudão. Queimou, aí no outro dia o barbeiro era até o papagaio, né? O Sátiro lá, o primo do Sims. E aí passa a máquina 3 aí, irmão, vê se salva alguma coisa, né? Aí os caras, moleque, tá cheio de buraco ainda. Passa dois, vamos ver aí se vai dar. Aí acabou que morreu na 1, na 0 baixa, né? Que o pessoal, 0 alta, né? Que o pessoal fala. E aí, quando eu fui pra barragem, cabelo do mesmo jeito, né? Aí o Nogueirinha falou, mas parece spin de Piqui e tal. E aí ficou. Esse Nogueira era criativo, hein, cara? Pra dar apelido pros outros. Lá do Cocalzinho. Aí a gente fica pensando, no apelido era bullying. Rola bullying aí na corporação? Não, a gente é da época que isso não era bullying, não. Normal, então. Tranquilo. Virou um apelido carinhoso. Você recebeu o Djavan lá? O que você achou? Já conhecia? Não conhecia? Não. O Djavan chegou lá... 96, né? Tinha saído do curso de cabo. Eu saí pra cursar pra cabo, quando eu voltei ele já estava lá. Já era cabo, aí você arrochou ele, né? Porque quando eu cheguei lá, ele era cabo, ele me arrochou. Depois eu vou contar a história aqui. Do mesmo jeito. Não, já conta, como é que foi? Não, a primeira contato que eu tive com o Djavan, eu cheguei... a gente tinha feito um programa lá no Cefap para fazer
tipo uma rotina da gente doar sangue, né? E aí a gente teve um recesso lá e tudo, e um dia que eu caí de serviço com ele na ala, eu já fui doar sangue. Só que eu tava vibrando tanto e tudo que eu não queria ficar dispensado. Eu queria ir pro quartel. Acho que o sargento Andriola, né? Que era o Andriola, que era o dia prontidão, o Kaiser, né? Aquele, era muito engraçado, muito gente boa. E eu cheguei com esse atestado na mão lá e tal, né? Aí eu cheguei mais tarde e tudo, né? E aí o Kaiser já falou logo assim, não, velho, você pode ir embora, pode ir embora. Eu falei, não, sargento, é porque eu tô novinho aí, eu quero trabalhar e tal. Aí eu cheguei, o Djavan tava mexendo no armário, eu lembro até hoje, assim, sabe? Aí ele, cabo, né? Falou, e aí, novinho, o que você chegou agora? Eu falei, não, fui doar isso aí, deixa eu ver seu atestado aí. Aí pegou o atestado, deu uma olhada aqui. Bora, você tá atrasado. Esse foi eu falei, caralho. Aí assim começou a liderança. Assim começou a história, né? Eu falei, caralho, esse cabo aqui é arrochado. Só né? Eu mesmo, tratei todo mundo bem. E aí foi interessante, né? Que assim, deu esse choque e tal. E aí quando foi na primeira ocorrência que eu fui com ele, eu falei, caramba, esse cara vai me arrochar pra caramba, né? E aí já foi ele instruindo, né? Um professor nato, né? Então, faz isso, faz aquilo e tal. Aí foi outro nível de diálogo e tal. E criamos amizade, fomos fazer um curso de tripulante operacional em 2007 juntos, né? Virou essa irmandade que é hoje. Show de bola. E assim, a gente quer aqui nesse podcast histórias emocionantes, que antes de começar essa gravação especial, eu ouvi aí vocês já contando mais ou menos. Será que você pode começar, Djavan, contando aí uma história que marcou, né, a sua vida e que você sentiu assim, cara, realmente esse é meu propósito de vida, né, salvando vidas e etc. É bem difícil de escolher uma história, são várias. Eu confesso que eu buscando na mente aqui, eu vou falar da primeira ocorrência, né? Eu ainda estagiando lá no 3º GBM, eu tive a oportunidade de conseguir ir para a ambulância, que na época era a UTE, Unidade Tática de Emergência. Era uma veraneio da Chevrolet. Lá tinha um Porto Power, que era um tipo de ferramenta utilizado em mecânica, né? Para fazer a expansão. Você esperou, né? Esperou ele falar. LSP 300, KSS 10. E vazava Cadê óleo o KSS 10? Bem sujo lá no canto da ambulância, enfim, mas tinha conferido do material, tava com um monte de apostila e lendo o tempo todo. Tinha um colega também junto, né? Na época o Aristóteles Leandro, que tornou-se socorrista depois, excelente profissional. A gente pegou um acidente de moto e tinha um rapaz com fratura exposta na perna, né? Eu já falava onde era a fratura que eu via, eu já falava os nomes e as talas, o Valmir vai lembrar bem, era um material plástico que tinha como se fossem essas pastas de pasta de arquivo. Sim. E aí ela tinha uns tamanhos e tinha uns buracos para a gente passar a atadura. E o socorrista na época que estava começando o SESU, ele era da primeira turma de SESU, um 3º sargento, ele já foi para reserva como major, é um cara muito bom, deixou a gente à vontade. E o Aristóteles também muito empenhado, um cara muito bom também, colega de turma. A gente fez tudo como se a gente já soubesse a gente fez o que era para ser feito, uma imobilização muito bem feita para aquela época, né? E aquilo ali eu falei, não, é isso aqui mesmo, a minha vontade é essa, eu vou me especializar, eu quero trabalhar só na ambulância, mas demorou eu a chegar nesse ponto, né, de ir para a ambulância do jeito que eu queria e tal, mas enfim, no meu vocabulário não existe uma casa, então tudo tem um propósito, tudo tem o seu tempo, o tempo não é o nosso, às vezes a gente até atrapalha, mas essa foi a primeira ocorrência que eu fui, que eu atuei e que falou assim, não, eu quero ser bombeiro, combatente e seguir a minha vida toda nessa carreira, né? Legal. A gente interrompeu aqui, né, Janaína? Porque o Djavan, ele é muito conhecido por falar todos os detalhes, sabe? Até a quilograma força da ferramenta e tal. Tô percebendo ainda, tecnicamente. E aí quando ele fala bem assim, que eu falei onde era a fratura, imagine todos os termos técnicos, entendeu? Ele destrincha tudo, né? A veia do lado do fêmur, que faz a ligação com o tornozelo. Como é que é o nome da ferramenta? O Valmir lembra. LSP 300. Olha, ele falava assim, aí fala, meu Deus, o que esse cara tá falando? Né? Tipo, vocês falam assim, pega lá o cortador.
LS 300. Nunca fui bom nesse tempo. LSP 44. Fica decorando esses tá falando de coisa séria aqui, mas não pode deixar passar nessa. Não, claro, partes, porque... Né? Aqui no... o Vidas que Salvam Vidas, ele tem como esse objetivo também, é emocionar, é entreter, é marcar a vida das pessoas que estão aqui, que estão nos assistindo. Eu acredito que ele esperava qualquer novinho, qualquer pessoa que não soubesse aquele termo técnico, ele poder cobrar. Primeiro pega lá o LSP 300. Era isso. Vulgo ferramenta combinada. E pra ti, Capitão Valmir, qual foi a história assim que é marcante pra ti, que você vê assim, nossa, meu propósito na vida é ser bombeiro, essa história aqui me marcou muito. Qual é uma que vem na sua mente? Cara, tá até comentando, né? Antes, assim, tem uma série, né? A gente, graças a Deus, participou de muita ocorrência. Aí tem o Dudu, né? O Dudu Mergulhador, o Dudu Maninho. A gente sempre fala, pô, mas só conta a vitória, não conta a derrota e tal. Eu mergulhei, você o Terto, por exemplo, né? Aquilo lá assim, esse caso aí, assim, a gente tava na barragem, né? E aí entrou uma ocorrência, em princípio era um afogamento de criança, não sei por que a informação entrou errada. A gente deslocou ali atrás da Fundação Bradesco, no PSU, por algum motivo tinha uma lagoa de contenção lá que retinha a água da chuva. E a gente deslocou uma Acho trinca. que nem existia pôr do sol ainda, né? Tinha não, pôr do sol, sol nascente. Tudo a cidade não. Na verdade tinha como uma invasão mesmo, tinha os barracos na beira do barranco. Mas não é RA. Não, RA nada, ali era tudo Ceilândia, né? Aí nesse dia lá, já lembrou dessa ocorrência desse mergulho, a gente desceu, né? Eu já ainda era novinho ainda, e aí fomos uma trinca, né? 3 guarda-vidas, tinha o Terto, já era mergulhador. A gente começou a mergulhar entre arame farpado, espinho e tudo, e mergulhando livre, né? Porque a barragem no Rio de Janeiro eles chamam de mergulho precário, né? Você vai sem o autônomo e tudo. Então a gente fazendo mergulho livre, aguardando que os mergulhadores chegassem com o autônomo, com roupa e tudo. Né? A comunidade já e assim, dando uma resposta, né? Porque também assim, se a gente for discutir tecnicamente, o afogado até 1 hora de submersão, ele é um afogado teoricamente viável, né? Então a gente mergulhando, aí eu lembro nitidamente o Jair falando, cara, essa água tá com gosto ruim, meu irmão. Eu falei, ô animal, mergulha com a boca fechada, tira o snorkel da boca, tu tá bebendo esgoto, pô. Cara, tava muito sujo. Tava sujo, muito porque sujo. Assim, então quer dizer que o Jair gente, além de estar mergulhando cego, né, porque você não tem visibilidade e tudo, e você vai piorando, a gente achou colchão, e você tem que palpar, né, porque assim, você tem que sentir se é ou não uma vítima. E aí eu lembro que a gente parava, né? Porque assim, você para, tá na apneia, então você para, respira, pega um fôlego. E a apneia durava um pouquinho menos, né? Porque é novinho, né? Mas, assim, interessante dessa história, lembra certinho já aí falando, pô, meu irmão, essa água tá com gosto ruim. Eu, pô, animal, tá. Tira o snorkel da boca, mergulha com a boca fechada, né? Mas assim, um lugar bacana que nós encontramos, né? Então, é bom, né? Que foi um resultado. Encontramos, na verdade, era um adulto. Isso, a gente encontrou, era um adulto, infelizmente era óbito, né? Mas assim, a gente tem essa questão de, ao menos, reduzir aquele período de angústia da família, né? De devolver o ente querido ali. É muito importante, né? Para a família, né? Mas assim, entre... não. E a gente saiu todo cheio de marca, né? Cheio de caroço. Já sai caçando um sabonete, uma mangueira uma porrada de dias, assim, a pele toda infeccionada. Tem quanto tempo essa operação? Cara, já era novo de bombeiro, não era nem cabo, né? Tem mais de 20 anos. Mais de 2 décadas. Mas nossa. Assim, dentro dessa questão de ocorrência, né, que chama a atenção, assim, até pretendo, se Deus abençoar, voltar para terminar o tempo lá, né? Tá perto de acabar na comunicação social, né? Porque lá assim, a gente conseguiu dar visibilidade para alguns colegas. Coisa simples, por exemplo, colegas que vão fazer uma operação, mergulhador, pessoal tripulante, florestal também a gente ajudou. Ocorrências, por exemplo, você vai para um acidente na rodovia, pessoal de São Sebastião, por exemplo, eu não conhecia a BR-251, porque o bombeiro é separado em áreas, né? Área Alfa, Bravo, Charlie, e eu sempre, a barragem era Bravo, né? Então eu fiquei muito tempo em Bravo. Quando eu saí de Bravo, eu fui para o aeroporto, então o aeroporto é isolado, apesar de ser Alfa, mas a gente ficava isolado dentro do aeroporto, sem contato com ninguém. E aí depois que eu fui oficial, eu fui trabalhar na comunicação do bombeiro, né, na comunicação social. Então a gente acompanha, né, uma equipe que acompanha as ocorrências operacionais, e aí a gente reporta para a imprensa, por isso que se vê tanta imagem do Corpo de Bombeiros na imprensa.
E aí a gente acompanhou diversas, né? A gente estava conversando da ocorrência do garotinho afogado no Lago Sul. Hoje pela manhã, por exemplo, estava conversando com minha chefe, na Coronel Sueli, na Casa Militar, e a gente comentando assim, de alguns milagres, né? A gente até fez um texto, na época, pelo SECOM, fazia muito texto para a gente postar no Instagram e tal, sobre os nossos médicos, né? Que são um pessoal que faz uma diferença. E aí a gente estava discutindo sobre médico e tudo. Eu falando para ela do Carvalho, né? Que, pô, a gente estava na ocorrência, ele deitou no chão e fez um dreno de tórax numa paciente em PCR no asfalto. Médico e tripulante operacional. Médico e tripulante operacional, né? Foi nosso aluno lá. Coronel Natan, né? Tenente Coronel Natan, a gente tinha voltado, assim, um dia bem tumultuado, né? A gente tinha voltado da caminhada lá do Caminho das Pontes, a gente caminhou 60 e tantos quilômetros. Caramba! Aí no domingo a gente voltou, na terça-feira eu estava de serviço, né? Então entrou uma ocorrência de desabamento, a gente foi, era uma ocorrência complicada, mas defesa civil, o pessoal foi lá, ajudou. E aí entrou essa ocorrência de um acidente na BR-060. Né? Essa ocorrência na BR-060 era um acidente de trânsito, em princípio envolvia 2 carros. E aí acho que era o William, que estava pelo 41, né, na viatura, lá no Sol Nascente. Aí irmão, acidente com múltiplas vítimas na 060. E eu com o pessoal do DFTV ali e tal, e tipo assim, pô, não vou dar o alarme na hora, porque senão vai a imprensa para lá e assim, é uma carga psicológica a mais para o nosso socorro. E né? para a família. E para a família. E assim, uma coisa que o pessoal da imprensa às vezes não entende é que quando você tá ali em cima filmando, o colega que tá ali, ele meio que tá na pressão, ele não pode errar mais, né? Ele tá sendo pressionado. E aí eu falei, não, irmão, segura a onda aí, já a gente vai. E aí, conversando com a repórter da Globo e tal, aí irmão, múltiplas vítimas. Aí eu, peraí, mais um pouquinho e tal, vai dar para segurar. Ele, resgate 02 acionado, já decolou. Aí eu falei, caramba, vai dar ruim. Aí a gente pegou, saiu de lá, né, do Sol Nascente, avisei para a repórter, cara, eu vou para Alexânia, a gente tem um acidente grave. E aí, se vocês quiserem ir, paciência. Mas eu recomendo que vocês fiquem, porque assim, para chegar lá com o tempo, vocês vão correr muito. Então é melhor deixar a gente corre, tem um motorista formado para isso, né? Então a gente correu, aí eu até brinquei depois com o Coronel Portela, que ele falou, pô, meu irmão, nem parece que tu caminhou 60 km. Eu falei, se eu contar pro senhor que eu corri mais 2 na BR de prontidão, porque como o trânsito bloqueou total, então eu fui orientando os carros para poder permitir que uma UR chegasse, né? Nesse acidente especificamente, a gente teve uma colisão simples, até uma orientação, né? Foi uma colisão simples, não tem vítima, tira o carro da via, né? Mantém a segurança. Então as pessoas acabaram que descuidaram um pouco ali na via, veio um outro carro, um Corolla preto, esse vídeo rodou muito na internet, né? E aí ele aquaplanou e varreu ali as 2 pessoas, né? Estavam 2 adultos, que era um senhor, que era o avô da criança, e um outro rapaz que parou para ajudar, né? Infelizmente esse senhor e o rapaz faleceram, e essa criança ela foi projetada, né? Ela soltou do colo do avô. E aí o pessoal deu ela como morta na cena do acidente, né? E aí o pessoal da nossa UR chegou e avaliou que, na verdade, eles fizeram um cheque de respiração, só que a criança tinha um pneumotórax à direita, salvo engano, então ela não respirava. Você não via a respiração de um lado, mas ela estava respirando precariamente. E aí o pessoal balizou o pouso do Resgate 02 exatamente alguns metros depois. Na época era Major Natan, né? Ele desceu e tal. Quando o pessoal avaliou, ele foi lá e fez um procedimento que a gente chama de tórax sem tese de alívio, né? Ele foi lá e fez um furo no tórax da criança, o ar saiu, a criança aliviou a pressão, a criança voltou a respirar. E aí a gente discutindo depois, né? Lá como é que ia fazer, quem ia para onde, tudo, e a criança embarcou no 02 e deslocou. E aí o comandante do socorro na época, eu não lembro quem era o capitão, mas ele pegou e falou, aí irmão, a gente está precisando dar uma carona pro pai da criança para o hospital. Aí eu falei, cara, eu vou voltar pro central, o hospital de base é caminho, pode embarcar na caminhonete, só tem eu e motorista. E aí quando embarcou, e aí eu comecei a filtrar mais ou menos o que estava acontecendo no rádio, né? Porque a mãe foi pro Gama com fratura, o garoto estava indo pro base. Aí eu falei, meu irmão, vou desligar o rádio. Aí eu
mudei o rádio, né? Tirei de Alfa, coloquei para Charlie, porque o helicóptero não ia funcionar nessa rede, para poder não ter notícia, né? Se a criança tivesse algum problema, a gente emocionalmente, o já pai não ia tirar ali, o pai. E o pai, poxa, mas meu filho tá grave. Eu falei, não, senhor, é porque ele é pequenininho, então cabe direitinho no helicóptero, aí já o helicóptero vai voltar mesmo e tudo. E aí tô indo, e aí começou a cair um pé d'água, porque é época de dezembro, né? A caminhada lá, o caminho das pontes era sempre dezembro. E aí, no meio do caminho, quando eu olho o WhatsApp, né, no grupo com a imprensa, no Corpo de Bombeiros, tinha uma foto de um desabamento na Asa Sul, na 915, 909, não sei. E aí, chovendo, pau torando, e eu e o motorista, aí, irmão, aperta o pé um pouquinho aí que a gente tá enrolado ainda, não vai dar para almoçar, não. E aí, acabou que eu deixei o pai no hospital. Na beira ali, na pista, no eixo W, né? Eu falei, senhor, é o seguinte, infelizmente eu não consigo acompanhar o senhor. Eu preciso ir para uma outra ocorrência grave, porque o colega que está lá precisa de ajuda. Foram quantas horas isso tudo? Gente, eu tô chocada. A gente tinha saído para almoçar, né? A gente saiu para almoçar 11 e pouco. O Jean Santos, ele me deu uma nota de 50, falou, irmão, compra um almoço para mim. Aí, do meio do caminho, eu liguei para ele, aí, filho, se vira com o teu almoço, eu tô indo para Ceilândia, desabamento de uma casa. Aí de lá para 060, aí a gente voltou, quando a gente chegou deixou ele no base, para não deixar ele no meio da rua, né, na chuva, a gente deixou ele na porta ali do ambulatório do base, por baixo, no eixo W, e aí deslocamos lá pro desabamento. Isso, que era na verdade um desabamento de um muro de arrimo, né, foi uma ocorrência que repercutiu muito, porque a gente teve 4 carros arrastados, então a gente ainda não tinha informação se tinha ou não pessoas dentro. E o oficial, salvo engano, era hoje o Major Godoy, né, que está lá no CECAF. E na hora que eu cheguei, ele, meu irmão, segura a onda aí com a imprensa, porque não dá para administrar as duas coisas, não. Então a gente começou a administrar com a imprensa, a criança foi para o hospital, estava no hospital, desenrolamos a ocorrência e tudo. Aí o interessante, né, dessa ocorrência do bastidor, assim, que a gente ficou sabendo depois, essa criança ela foi desenganada também no hospital, né, no base, por conta da gravidade. Tinha desenganado na rodovia. Na rodovia deram ela como morta, né? No base desenganaram ela. E aí, 3 meses depois, o Coronel Ribeiro era comandante do 1º GBM. A criança foi comemorar os 6 anos de vida lá no 1º GBM. Aí chamam a galera e tal. Cara, assim, isso não tem preço. Uma história marcante. E aí me puxou aqui, não sei se já está terminando, mas para que eu não perca essa oportunidade, uma ocorrência que nós pegamos na barragem, que a criança chegou, ficou naquela sala que a gente chamava até de necrotérios lá, porque o pessoal já chegava, já jogava lá, e a gente estava de salva-vidas embaixo, né? Guarda-vidas. E nós subimos para almoçar, já olhamos lá aquela criança, a mãe chorando, aí falou, não, disse que chegou morta já e tal, não sei o que. Falou, deixa eu dar uma olhada. Aí dá uma olhada, deixa eu praticar aqui, que eu sou novo, né? Vamos fazer uma RCP aqui e tal. E aí começamos a fazer a RCP, não tínhamos viatura nesse dia. Aí lembro do Cabo Brito, né? Acho que hoje subtenente também, Brito. Vulgo Pitomba. Vulgo Pitomba, que não pode deixar de falar. É apelido, né? Então nós subimos, pegamos essa criança assim, já dada como morta também. Comecei uma reanimação cardiopulmonar, o Brito entrou para a ocorrência também, nós começamos a fazer a reanimação. E eu acho que, se eu não me engano, foi o sargento São César, né? Que hoje é Major César, o Boca de Lata. O tipão, né? E aí ele falou assim, não sei o que, acho que não adianta e tal. Eu falei, pô, sargento, deixa a gente levar no carro da gente. Aí eu tinha uma Paraty, a gente deitou lá no banco, improvisou, né? E aí arrumou uma pessoa para ir dirigindo, e eu e o Brito fomos fazendo a reanimação da criança. Quando a gente chegou ali perto da feira da Ceilândia, né? Da barragem, a criança voltou, sabe? E aí a gente assim, caramba, é coisa de Deus, né, e tal. Foi um negócio que começou para eu fazer um treinamento, para eu ver como é que fazia. E já salvou uma vida. E no outro dia nós passamos lá, saindo de serviço, a gente passou a ver a criança que a gente pensava ter que ficar com algum prejuízo neurológico e tal. A criança conversando, brincando e sorrindo. Assim. E a mãe, como foi, gente? A mãe me abraçava e chorava tanto, copiosamente, assim, chorava muito. E ela chorava, assim, até hoje eu lembro, me arrepio e já... começa a me emocionar. Gente, eu me emociono só de escutar. Eu fico imaginando como deve ser vocês. Uma das coisas assim, mais realizadoras assim, na minha vida, acho que não só na carreira de bombeiro. Assim. E muito encorajado sempre por pessoas com esse mesmo perfil, né? Do Djavan, do Valmir, que davam liberdade para a gente trabalhar, acreditavam às vezes numa coisa que era um pouco improvável,
né? E não só acreditavam, como entravam para dentro da ocorrência com a gente. O Brito, eu tinha conhecido ele, eu era adolescente, com 16, 17 anos, né? E falar com ele que ia ser bombeiro e tal. Quando eu entrei já era antigo de bombeiro e tal. E ele, assim, teve todo o respeito ali comigo e tal, e de me apoiar, né? Assim, eu aprendi muito isso lá na barragem, sabe? De acreditar nas pessoas, de ser humilde, de não desistir do próximo, não desistir da vida, de dar liberdade para o outro trabalhar, para se desenvolver. Isso o senso de grupo ali era bacana, né? Senso de grupo. Eu sempre comento, às vezes a gente passa nos lugares, né? Então, por exemplo, saí da barragem e fui para a Ceilândia. Pô, família zona, né? Marcos Rocha, sim, Severo, né? Lindomar Severo Salles, o Edson, né? Então a galera, todo mundo família mesmo. Aí parei no aeroporto, mais família ainda, porque não podia nem sair, não tinha ocorrência pra gente sair. A ocorrência era dentro do aeroporto. E aí, comunicação do bombeiro é a mesma coisa, né? Não tem muito pra onde correr. Então a gente acaba ficando junto mesmo. Tem essa diferença, fala assim, de grupo, time, equipe, né? Assim, eu sei que eu achava muito fácil trabalhar na barragem, em que pese a gente pegar essas ocorrências mais difíceis, assim, mais complicadas, né? Ônibus com, sei lá, 30 e poucas vítimas, sabe? Uma carroça atravessando a ponte lá na divisa entre a barragem e Brasília, na porta do nosso quartel, cheio de criança em cima, à noite, eu acho que já não estava nesse dia aí. Sim. E um carro passa nessa carroça lá e a gente estava com 5, 6, 7 vítimas. Eu lembro até hoje o pai vindo com a criança toda ensanguentada, entregando a mão da gente assim. Mas a cena era impactante, a dificuldade talvez fosse muito grande, mas com a equipe, com aquele time que você estava do lado, a coisa se tornava fácil e fluía muito fácil, né, Piqui, Diallo? A gente mantinha a resiliência para fazer dar o nosso melhor, né? E sempre iluminados ali, e a gente conseguia ter muito êxito, né? E chegar com as pessoas vivas no hospital e acreditando que elas iam para casa, né? Essa era a nossa missão. E a paciência de um colega com o outro, né? Às vezes quando você tinha uma certa dificuldade e tudo. De vez em quando jogava na ponte e tal, gás lacrimogêneo, alguma coisa. Mas... A maneira da gente... Uns treininhos bons, né? Mas assim, eu achava interessante, né, Gerlão? Que às vezes você impacta forte. Você é ser humano e tal, ou você não tem aquela habilidade e tudo. E o colega chegava assim muito automaticamente, muito naturalmente, e não deixava você sozinho ali na situação. Ensinava, nem todas as vezes a gente tinha sucesso. A gente sempre falava, né? Todo mundo caía pra dentro, assim, todo mundo se empenhava e era um cuidando do outro. Então, porque na verdade, assim, a questão do afastamento, né? Isolamento ali, você isola, o grupo acaba ficando coeso. Não tem como você não ser coeso. Tipo assim, você pega, por exemplo, não sei se vocês lembram da caminhonete da C10 que teve um acidente inicial, né? Que era um tombamento de caminhão ali na ponte, então o pessoal ficou naquela curiosidade. Aí o acidente clássico de rodovia, né? Alguém sem paciência sai e acaba empurrando. Aí veio um carretão, empurrou a C10, tombou, e a gente foi ali para socorrer e tudo. O Nogueira depois contando, né, que seguraram a mão dele dentro do carro, né, ele tentando pegar em algum apoio ali para poder desencarcerar, e seguraram a mão dele. Das vítimas que estavam no carro, morreram 2 pessoas, né? Tinha 5 pessoas numa cabine simples. Caramba. Né? E aí seguraram a mão dele, aí a gente pegou, desencarcerou, né? Tirou todo mundo e tudo. A gente usou até um condutor de ônibus, um motorista de ônibus. Eu conhecia o cara paisano da folga e tal, e o cara foi lá, moveu o caminhão, afastou o bitrem, né? Na época a gente nem tinha esse tanto de caminhão assim. O cara realmente ajudou, um civil que ajudou na hora ali, desenrolou. E aí você sai de uma ocorrência dessa com 5 pessoas presas, você sabe que o socorro mais próximo, tanto policial quanto bombeiro, demora 20 minutos para chegar. Em 20 minutos você resolveu a ocorrência em alguns casos. Aí eu lembro, nesse caso específico, a gente volta pro quartel, aí vai, tipo assim... Hoje a gente usa o termo técnico, né? Você vai fazer um debriefing, né? Você vai discutir o que foi feito na missão ali, na ocorrência, um procedimento operacional padrão, né? E aí a gente não chamava de debriefing na hora, mas a gente sentava no alpendrezinho ali, como dizia o Tavinho, né? Sentava no alpendre e ia discutir. Aí veio
o Sotero zoar o Baianin, né? Zoar o Giannisson. Diz que o Giannisson botou a mão na cabeça quando viu o acidente. Monstro do céu, meu Deus, mas era vítima demais, era muita gente, muito sangue e tal, e abalado, e a gente zoando ele. Falou, pô, meu irmão, se liga e tal, mas assim, às vezes falta essa sensibilidade. Tem que ser forte também, né? A gente sempre fazia o estudo de caso, né? A gente não tinha... Hoje isso se tornou mais comum, né? Então isso sempre aconteceu. Hoje está nomeado, né? Tá hoje é protocolo, né? Hoje a gente tem que fazer. Né? Uma situação assim marcante, né? Que aconteceu com um de nós aqui. Eu pertencia à seção de instrução já no Gavop, e a gente tem um treinamento anual, uma revalidação de manobras, né? E era o dia da manobra da ala do Jair. O Jair estava na escala de serviço e eu ia chegar para fazer a avaliação da ala, né? Então eu deixei tudo preparado para eles. Falei, o treinamento de vocês é esse treinamento aqui na Torre, Maguari, né? Enfim. E aí a gente ia começar 1h, né? Então eu desloquei para a unidade, próximo de meio-dia eu estava chegando, e quando eu cheguei eu recebi uma notícia muito difícil, né, de receber, que o Jair tinha caído da torre, 8 metros de altura, queda livre. Isso. Então foi um desespero, eu queria, nesse momento, né, eu queria notícias, como é que ele está, foi para o hospital. Está no centro cirúrgico do Hospital Home, não é isso? Do Home, exatamente. Aí eu peguei e a gente se comunicando, todo mundo, né? Vai operar, está no centro cirúrgico, tudo. E o médico que estava de plantão era o de Souza, que é um ortopedista, né? O Major Vilela, o Garcia, todo mundo empenhado, né? O Vilela foi lá assumir a anestesia para ajudar, né? Porque precisou de uma cirurgia de urgência, foi uma queda muito grande e a gente não sabia as extensões das lesões. O que era visível era a lesão de membro superior direito dele, né, a área do cotovelo, a área do húmero, né, que foi fratura exposta, né? O braço esmagado, Nossa. destruído, detonado. O braço biônico, futuro braço biônico. Foi uma série de exames, né, pesquisando se tinha alguma lesão mais grave, alguma hemorragia, porque a queda foi uma queda de 8 metros de altura, totalmente livre, sem nada de frenagem, né, e ele caiu de lateral. Ficou consciente todo o tempo, né, enfim. Até que a cirurgia ainda estava em andamento, ela demorou, foi uma cirurgia muito demorada. Grande, porque as lesões no membro dele foram grandes. O membro superior dele, o braço direito, absorveu todo o impacto da queda. Então ele explodiu em vários fragmentos ósseos, né? E eu consegui me comunicar com o Vilela, ele pediu para eu ir para lá, porque ele tinha uma viagem, a cirurgia estava terminando, ele falou, olha, vai ter que ficar com ele aqui no pós-anestésico, aí já passa já passa na farmácia, traz tal remédio, porque não tem aqui, ele vai precisar, isso aqui vai doer muito e tudo, enfim. E a gente foi fazendo aquela força-tarefa para dar o apoio para ele, né? E até então, como ele estava de plantão 24 horas, já começou a acionar a família, então algum colega acabou ligando para o irmão dele, e a conversa chegou na mãe, depois chegou na esposa, né, ele com um menino pequeno em casa. Né, tem quantos anos mesmo? 2014, né? 2014. E ela começou a me ligar, né? E aí quando eu cheguei no hospital, tinha os colegas doidos para entrar no hospital, mas não podia. Tinha muita viatura, né? Muita gente. E eu cheguei para entrar, então quando eu cheguei, eu já cheguei entrando, né? Eu cheguei de jaleco, eu sou graduado em enfermagem, então eu tive essa facilidade. Quando eu me identifiquei, já entrei, falei que ia para o centro cirúrgico para render o colega, já estava avisado na portaria. O colega que estava na entrada, aí o Vilela me ligou, falou, vai precisar de mais esse medicamento que eu já constatei que aqui no hospital também não tem. Aí eu aproveitei os colegas que estavam lá fora, o Negre na época. Já me botou na missão. Já pedi para buscar o remédio, enfim, o comprimido para aliviar o pós-operatório dele, né, que ia ter muita dor na madrugada. E assim a gente fez, eu fui ficar com ele, já liguei pro Jair,
o irmão dele, o Jair não, o Thiago. Falei, ó, Thiago, tá tudo tranquilo aqui, fica em casa, quem vai ficar com a gente aqui, quem vai ficar com o Jair vai ser um de nós. Ele teve uma queda de uma altura muito grande, a gente tá no período de crítico ainda nas primeiras 24 horas. Então a gente vai montar uma equipe aqui para estar de olho nele a noite toda, monitorado. Então é necessário. Cheio de imagem da cabeça, né, cara? Ele não consertou a cabeça, né? Do mesmo jeito. É necessário que. Expliquei para ele, é necessário que tenha alguém da área de saúde para cuidar dele. Vai ficar eu aqui hoje à noite com ele. Né? E a Leane me ligou, falei, olha, Leane, ela ligou já chorando, desesperada, que ninguém falava nada para ela no quartel, em lugar nenhum. Ela já sabia que ele tinha sofrido um acidente. Aí eu falei para ela, olha, Leane, eu já vou colocar você para falar com o Jair, mas primeiro eu tenho que chegar nele. Eu acabei de chegar no hospital e não estou conseguindo sair do celular falando com um e falando com o outro. Segura um pouquinho, que assim que o Jair tiver em condição de falar, a primeira pessoa que ele vai falar vai ser com você. Enfim. E entrei no hospital, fui para recuperação pós-anestesia, o Jair estava lá ainda meio grogue, e ela me ligou de novo, né? Eu falei, olha, eu tô com ele aqui, ele ainda está na anestesiado, está se recuperando, tá bem, fique tranquila, eu vou botar para você falar com ele não vai poder falar muito para não encher de gases e etc. Eu expliquei para ela, né? E assim foi. Ele acordou, eu estava lá, a gente saiu do centro cirúrgico, fomos para o quarto, e então ele já ficou em condições de conversar, e aí eu entrei em contato com a Leane, coloquei ele para conversar um pouco com ela, né? Nisso tinha familiar lá fora, mas não... Deu folga nem nesse dia, né? Nesse dia. Não era autorizado entrar, né? Porque é um período crítico. Não, mas não pode, né? Uma queda de 8 metros de altura, as primeiras 72 horas, elas são de observação constante, né? E as 24 horas principalmente. O que eu lembro, assim, que me retoma quando você vai contando a história, Djalma, é olhar para o semblante dos amigos, sabe? Tanto olhar como você tem aquele apoio, você está ali sendo ajudado, sendo apoiado, mas teve alguns momentos que eu lembro até eu com muita dor ainda no chão, mas quando eu consegui respirar um pouco e tal, que eu começava a fazer algum tipo de brincadeira, porque eu via os colegas muito desesperados ali, entendeu? O médico que estava ali no local e tal, e eu até brincava com ele, pô, enche de morfina aí, eu quero apagar, e começava a brincar, né? Testa se não sei o que está funcionando e tal e tudo, porque assim, eu acredito que o impacto de você estar numa ocorrência com uma pessoa estranha é uma coisa, e outra coisa é você estar ali com uma pessoa que você tem muito vínculo de amizade, que já ajudou muito. Por exemplo, nós tínhamos, assim, passado há 7 anos atrás, um curso muito difícil, né, que leva esse brevê que ele está na camisa, outras histórias na barragem e tal. E a gente sentia, assim, sabe, o olhar, cara, assim, de desespero do colega, assim, alguns conseguiam dar uma equilibrada emocionalmente, outros não, eles realmente desequilibravam ali. Eu via mesmo assim que estava nervoso, até na hora de aplicar a medicação, sabe, no meu braço, de imobilizar. Nossa. E isso assim me impactou de várias maneiras, né? E até a gente se sentir muito corpo de bombeiros mesmo, muito irmão, muito... É um vínculo muito grande que a gente não consegue explicar em palavras, assim. Né? E Jair, uma pergunta. Como foi ser a vida que foi salva por vidas, assim... que é um outro lado também aqui, né, nesse diálogo, na intenção desse produto. Eu também já tinha formação, né, na área de saúde, e assim, eu entendi um pouco do que estava acontecendo comigo. Algumas vezes a dor me tomava muito grande, mas assim, a segurança era muito grande, cara. Era muito grande, sabe? De eu olhar assim e falar, cara, eu tô sendo resgatado, tô sendo apoiado, tô sendo... cuidado, acolhido por uma das melhores equipes que eu conheço. E tá aí, 100%. E tanto é que assim, a gente tinha vários prognósticos, né, de não voltar ativa no Corpo de Bombeiros. Eu nunca tive dúvida de voltar. Beirou, inclusive, né, também. Oi? Beirou, sim, ir para a reforma, né, por ficar inativo, que igual a gente conversou da outra vez, né, de não poder mais exercer a minha profissão. E eu brincava com o médico lá do home, ele não era bombeiro, era civil, eu falava, cara, eu vou entrar aqui na sua sala e vou pagar flexão aqui pra você. E eu lembro muito bem o dia que eu cheguei lá, dei um chute na porta, né, brincando com ele, e comecei a pagar flexão, ele com a mão na cabeça, eu falei, cara, não acredito que você tá fazendo isso, cara, você é doido? Eu falei, cara, eu falei com você que eu vou... Se recuperei, tá? Que eu vou pagar flexão e que eu vou ser bombeiro, cara. E aí ele falou, caramba, cara, não sei o que, você é muito... Que legal isso, não sei o que, mas é o seguinte,
posso levar seu estudo de casa para os meus alunos na faculdade? Não, tá em outro país já esse caso aí. E eu não, ficou moído, né? Ficou, e assim, eu pensava várias coisas, é claro, eu me preparava, né? Eu ficava pensando, cara, eu gosto de dar aula também, aprendi com o pessoal da aula, né? Primeira aula de instrução, não sei se vocês lembram, mas foram eles que me levaram lá, acho que é perto do Santo Antônio, que eu gaguejei, não conseguia falar nada, e eu falei, eu vou aprender. E eu ficava pensando, cara, eu posso ficar sem um braço, mas eu vou dar aula aqui. Eu ficava imaginando como eu sentava na aeronave para falar, para me posicionar, e aí ficava trabalhando as outras coisas que eu poderia fazer, sabe? Para, assim, o que eu tinha muito cuidado, e talvez até um medo, era de perder o emocional. Eu tinha muito medo, assim, eu tentava trabalhar isso o tempo todo. É claro que eu tive altos e baixos, né? Foram mais de 18 meses de tratamento, muito mais de 18 anos. Eu ficava... do Jair foi uma lesão da seguinte forma: ele quebrou um osso que precisava de uma imobilização em um período longo para regenerar, porque foram várias fraturas. Não, você falou o impacto, né? Outro ponto que foi o cotovelo, que precisa movimentar para não atrofiar. Que não então, é normal voltar o movimento completo. Né? Do mesmo jeito que ele precisava movimentar, ele também precisava ficar quieto. Meu Deus, que complicação. Então ele teve que achar um ponto de equilíbrio para ir devagarzinho, para não perder o movimento do braço, né? E proteger a parte que precisava de repouso. E manter a regeneração da calcificação do osso longo, que é muito importante. E eu sempre falava para ele, cara, você vai se recuperar, você vai ficar bem. A gente tinha esse apoio, né, emocional. Às vezes um bate-papo com o Piqui, o Djavan fazendo os primeiros curativos lá em casa. Eu ia para casa dele para trocar o curativo dele. Não esqueço Renato Gontijo, por exemplo, buscando, levando lá para uma piscina com paciência, para ficar mexendo o braço devagar e tal. Devagarzinho. Às vezes chegava de manhã na fisioterapia e tinha um senhor lá, que era veterano já, que tinha voltado e tal, ou estava perto da reserva, não lembro agora, que ele falava assim, não, eu entro na piscina mais cedo com você, porque eu chego mais cedo, e a coronel disse que não pode entrar sozinho, porque eu queria chegar antes para fazer já uma preparação para quando o fisioterapeuta chegasse, fizesse outra parte. Aí fazia essa parte e tal, aí ia lá no clube, e aí o Rose, cara, o que você está fazendo aqui? Por que não ligou? Porque a gente ia te buscar. Eu falei, não, cara, eu quero pegar ônibus, eu quero pegar metrô, eu quero me sentir ativo e eu quero vir aqui trabalhar com alguma coisa. E aí quando doía, eu sentia muita dor à noite, às vezes eu pegava o computador e começava a trabalhar no checklist de limpeza da churrasqueira, sei lá, inventava alguma coisa para ocupar a mente, e à tarde às vezes eu voltava de novo para fisioterapia. Você vai fazer de novo? Eu falei, não, já fiz isso e aquilo de manhã, agora à tarde tem como fazer uma liberação, né? Fazer uma liberação, uma massagem. Eu tinha um equipamento lá que parecia uma tortura, que tricotagem, fazer um ferro assim, cara, colocava assim, ó, pra soltar. Cara, aquilo era... Aí o cara tava tranquilo, virava pra cá, a lágrima tava descendo, sabe? Mas assim, Deus na frente, os amigos, a corporação, sou muito grato, né? A corporação, a família é essencial nessas partes. Família é tudo. E foi um grande aprendizado na vida, assim, grande aprendizado. O Djavan, não sei se foi o Djavan ou o Piqui, e eu acho que teve um outro colega que tocou nesse assunto comigo, assim, que às vezes a gente gosta muito de ajudar e fazer pelos outros, mas a gente não sabe aceitar também um apoio e ajuda. E para mim foi um grande ensinamento. Eu sabia que eu podia contar com as pessoas e que eu podia pedir ajuda também. Não, e a gente se torna ainda mais forte no sentido de poder ajudar, se a gente tem essa percepção, saber que a vida é essa troca. E os bombeiros ensinam muito isso. Porque acaba que até a questão da função do clube, né? A gente acaba que fica muito nessa situação do pessoal pedir alguma coisa, ajuda, ou acaba sendo referência, apoio, né? A gente se encontra mais em sepultamento, em porta de hospital, do que... vamos fazer um churrasco. Não rola, quase não rola, mas... fulano morreu, tu vai, vamos, opa, vamos representar. Né? A gente foi trabalhar em lugares diferentes depois, cada um com a sua missão, mas, por exemplo, tem um problema com o bombeiro, sei lá no Gama, e eu sei que o Valmir pode abrir uma porta, eu ligo pro Valmir, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Djavan, mesma coisa. Djavan tá com um caso lá de um colega que veio de fora do estado, e igual a gente entendeu aquele policial, né, militar, ele foi alvejado com 7 projetos, né? Meu Deus. Ficou na cadeira de roda, foi salva-vida aí.
A hora que caiu o problema lá no clube, eu atendi o telefone por acaso. Aí por quem que eu lembro que pode fazer um curativo agora? O Djavan, vamos lá. A Djavan já mobilizou todo um pessoal para comprar a medicação, que ele não tinha recurso. Enfim, lá na barragem... Passamos meses cuidando dele. Fizemos depois uma contribuição para... comprar a cadeira de roda. E geralmente a gente não fala desses casos e tudo, mas assim, a gente não tá falando... Tô querendo falar assim querendo destacar... Tem muita gente colabora, essa soma de esforços... De força, é a soma de força. Soma de forças, não só do quando corpo, a gente tá fardado, entendeu? Quando a gente tá ali de serviço, de prontidão, uma obrigação, não. E que a gente também sabe com quem você pode contar a qualquer momento. Porque na barragem nós construímos uma grande família, um grande time e de pessoas que têm o mesmo propósito de vida, que é salvar os outros, é ajudar o próximo, é apoiar, é se ajudar também. Assim como eu fui ajudado. Como o Jair falou aí, nesse caso aí, por exemplo, o hospital Sara, ele tem muitas exigências, né? Ele precisou de um atestado médico para... de alguma forma, esse cidadão. Eu liguei lá pro Garcia, o Garcia nunca viu esse policial, né, não sabia, o médico não faz isso, como é que ele vai dar um atestado sem ver o paciente? Eu falei, tá assim, assado, é desse jeito, ele precisa, por causa tá assim... Então, diante ao que eu verbalizei para ele falou, Djavan pode passar aqui e pegar o atestado. Vilela, né? Teve lá também na casa, né, no apartamento. Vamos lá, peguei e ele conseguiu internar no Sara, né? Quando a gente... E aí, se a gente for contar assim, histórias várias, assim, quantas vezes eu acionei o Piqui aí na madrugada, quando ele estava na comunicação, ou quando a gente teve perda de outros amigos, infelizmente, que nós tivemos, né? E, por exemplo, eu lembro muito do Djavan me ligando 2 horas, 3 horas da manhã, aconteceu isso com o nosso irmão de farda, você tem mais contato com a família, liga lá, conversa, acolhe, e amanhã a gente está junto aí para organizar, fazer uma boa despedida para ele. Então, assim... Deodato, um colega nosso, ele faleceu em Pirinópolis, né, entre Pirinópolis e Cocalzinho de moto. Tava contando esses dias, né? Assim, tinha uma parte da história, eu não sei com quem que eu tava conversando, que era particular do aeroporto, né? Porque assim, foi num sábado, né? Ele faleceu no sábado de manhã. A gente estava de plantão de sexta para sábado no aeroporto. E aí o Albuquerque, o Scipione, né, da turma de vocês de 2000, ele chegou para mim, eu na Secom, né, do aeroporto e tal, de bobeira, ajudando os colegas a puxar uma horazinha. Aí ele... Eu lembro se eu já era sub, eu acho que já era sub. Ele, meu filho tá doente, cara. Precisa ir em casa. Eu falei, oxe, meu irmão, tu vê, bora, cadê? Vai embora, cuidar do seu filho. E aí ele saiu às 7, 8 horas, quando deu umas 9 horas ele me ligou. E aí ele, pelo amor de Deus, meu filho precisa de uma UTI. E aí a gente começou a correr atrás, né? O comandante era o Everton na época, o Major Everton, foi embora tenente-coronel. E aí eu liguei para ele e falei, meu irmão, é o seguinte, pode fazer o que precisar aí, pode usar meu nome. E a gente começou a correr, a gente foi no hospital da FAB, que é na base aérea, né? Tem um hospital da Força Aérea na base. O médico de dia do hospital pegou o telefone, ligou no hospital do HFA, né? No médico de dia. E a gente tentou, correu. Colega de folga que conhecia enfermeiro, Hospital Brasília, a gente acionou a rede toda. E aí conseguimos uma vaga para o menininho dele no Alvorada, que era o antigo Unimed, né, ali no Pistão Sul. E aí a gente... E o pau torando, né? A noite voando ali, opa, agora então vamos resolver o problema. Aí ligamos na base resgate, aí eu não lembro com quem eu conversei no dia da base, eu falei, meu irmão, é o seguinte, vou precisar de vocês, cara, eu preciso que o resgate pegue uma criança no HMIB e deixe lá no Alvorada, cara, filho de bombeiro nosso aqui, tá grave e tal. Aí os caras, meu irmão, tá dentro. Aí na hora que ele falou, dá pra voar, eu peguei e mandei uma van que a gente tinha, que era o Faísca 10, né? Os carros do aeroporto são chamados de Faísca. Aí o Faísca 10 era uma van branca. Aí eu peguei o Rosivaldo, né? Falei, Rosivaldo, desloca pro HMIB porque você vai ajudar acho que era o 01 na época ainda, o 02. Eu falei, tu vai ajudar a aeronave a pousar. Acho que o 01 já tinha até ido também. Tu vai ajudar o helicóptero a pousar. Aí liguei pra Bravo, já tinha ligado para eles, falei, meu irmão, vai lá no Alvorada e acha um lugar que dê pro helicóptero pousar, que a gente vai precisar dele lá. E aí deu certo, né? A gente movimentou isso tudo, 3 da manhã, a gente desligou. Falei, não, beleza, a criança tá no hospital, tá com o pai, tá atendido. E aí voltei para casa no outro dia, 9 da manhã. Quando eu cheguei em casa umas 9 da manhã, que eu fui desequipando ali para poder
tentar dormir, aí o Carlinhos me liga. Aí, irmão, Deodato morreu. Aí eu, pô, tá de sacanagem, né? Ele, não, cara, ele morreu em Pirenópolis, a gente precisa resgatar o corpo dele. Nossa. Aí a gente pegou e falou, opa, peraí, vamos montar uma guarnição. E assim, a gente cansa, né? Igual todo mundo, dorme, tem sono e tal. Só que aí você liga essa chave assim, a gente entra no modo de emergência, né? Porque estavam... Liga a bateria 2. 36 horas, 24 horas. Mas aí assim, nesse dia, né, a gente... Acho que já pode até contar, né? Tem umas partes que pode. A gente pegou, né? Falou, cara, vamos montar uma guarnição. Aí tinha que montar A gente tem um militar que é o Funeral Ezequias, né? É um militar responsável por dar assistência à família de um bombeiro que faleceu. Sim. Nesse dia era o Castilho, que é da minha turma, tá grave também, né? Mas enfim, o Castilho falou, cara, tamo junto, né? Tem que ir alguém, eu sou o Ezequias. Aí o Siqueira falou, eu vou. Aí eu falei, não, tamo junto então, irmão. E aí a gente, pô, precisa de uma viatura. Aí os caras, não, o APS do comandante do 8º tá tranquilo, que era um Fiat Uno vermelho. Aí a gente pegou e falou, não, irmão, beleza. Vamos arrumar um condutor agora, porque na época não tinha um motorista administrativo, né, que a gente chama hoje de genérico. A gente ligou pro De Paula, aí DP, estamos precisando de um condutor, irmão, para ir para Pirenópolis resgatar o corpo do Deodato. Aí ele, tô dentro, sou condutor. E aí rolou um embrolho administrativo, porque como a viatura tinha batido, ela tinha uma avaria, né? Então ela ia para uma tomada de conta especial. Então ela tinha que ficar guardada. E não ficou. Não, ela tinha que ficar guardada para poder ir para esse procedimento. E aí o pessoal do quartel não liberou a viatura. Aí a gente, caramba, velho, perdemos a viatura. Aí a gente já ia raciocinar os carros, né? Todo mundo tem um carro, a gente vai conseguir um carro aqui. Só que a gente ligou pro De Paula e falou, aí, irmão, da última forma aí, cara, a gente perdeu a viatura. Ele falou, não, irmão, eu sou condutor e eu tenho a viatura. Aí a gente, como é que é? Ele falou, não, o Coronel Leone, né, que foi nosso comandante durante muito tempo. Na época era diretor de ensino, ele estava viajando com um curso, estava com a delegação nos Estados Unidos. Então a viatura estava no quartel. Aí o De Paula olhou assim e falou, não, irmão, eu sou condutor e eu tenho a viatura. Tô passando na casa de vocês. Aí vem ele no Megane, que era um carro descaracterizado do coronel. E aí a brincadeira, assim, a gente chegou em Pirenópolis, o pessoal da PM do Goiás olhou assim, cara, vocês são unidos mesmo, né, bicho? Vocês vieram no carro de vocês para poder agilizar a liberação do corpo. Aí a gente olhou assim, não, irmão, a gente é tão unido que a gente veio na viatura do coronel. Aí ele e o coronel, eu falei, não, o coronel nem sabe, irmão, ainda. Quando ele souber... mas ele assim, vai apoiar. A gente, com certeza ele ia apoiar. Até hoje, assim, a gente faz eventos, né, igual a gente fez o Joga Fora lá do Siqueira, pro Siqueira ir embora, né, quando ele foi pra reserva. Que era uma história que valia a pena contar, né, a história do Siqueira. Siqueira foi massa, aquela lá. Mas assim, o coronel Leone com certeza ia apoiar a gente. E a gente foi... Fomos terminar em Pirenópolis. De Pirenópolis, a delegada liberou a documentação para a gente poder reconhecer o corpo, para poder gerar os trâmites, né? A gente foi para Anápolis para liberar o corpo do Deodato. Aí a gente meio que, volta a chave pro normal, né? Aí eu vim dormindo igual um monstro no carro, o De Paula dirigindo. Chegamos em casa na madrugada, né, de sábado para domingo, 8 horas da manhã, a gente pegou um ônibus, a gente lotou um ônibus de bombeiro, lotamos um ônibus e fomos até Pirenópolis para sepultar o Deodato. Né? Fizemos contato com a família, levamos a família, né? Então, assim, a gente faz histórias de união que fortalece cada vez mais essa corporação. Nossa, Jair, agora a gente tem que admitir que o Vidas que Salvam Vidas realmente está aqui com histórias cada vez mais ricas dessa corporação, não é? O que você está achando desse projeto? O que você está achando desses seus amigos, né, de farda que estão aqui? É interessante aqui, Janela, que vai surgindo histórias que uma vai ligando na outra, né? Algumas mais emocionantes, outras engraçadas. E até às vezes em algumas difíceis a gente lembra algum momento... assim, de alegria também para a gente trabalhar a nossa resiliência, conseguir cumprir a missão, né? Às vezes é com muito sono, às vezes é com muita tristeza e tudo, mas a gente tem que ir lá e resolver o problema, a operação. Né? A gente tem que estar junto, estar somando forças, né? E, poxa, estou muito satisfeito da gente estar...
encarando, né, esse desafio de contar essas histórias. Tem muito cara, né? Para qualquer um. Você para em qualquer quartel, você vai ter as notícias ali, as histórias, né? E, assim, às vezes é interessante porque cada um vê a história ou a mesma ocorrência sobre ângulos diferentes, né? Esses dias a gente estava conversando sobre o falecimento da menina, da Marisele, né? E aí o cara contando a história, e eu olhei para ele e falei, pô, irmão, eu tava de folga no dia e meu chefe, né, na época era o Souza Mendes, ele me mandou uma mensagem, rolou um auê lá no prédio porque faltou luz e tal. Depois que eu fui, a ficha caiu, a luz faltou porque o eucalipto caiu e rompeu a fiação na L Norte, faltou luz em Taguatinga, e eu com o celular sem bateria, aquela sequência, né? Você vai falando assim, pô, parece premonição, né? Eu sou da área de emergência aeronáutica, a gente vai estudando os acidentes, você fala, pô, mas estava escrito, né? Mas nem sempre está tão claro assim, mas eu lembro que nesse dia, ele contando, eu falei, cara, meu chefe me ligou, meu celular estava descarregado. Quando eu consegui dar uma carga no celular, no no-break da câmera do prédio, aí tinha a mensagem do Souza Mendes. Aí, irmão, preciso que você assuma como oficial de comunicação junto com o Machado. O Machado está na Ceilândia e está passando um perrengue. E aí, como ele falou assim, uma árvore caiu em cima de uma menina. Aí eu desci, né, peguei carona com o porteiro do prédio, com o zelador. Aí o cara, não, seu Valmir, deixa o senhor lá e tudo. E aí a gente deslocando e eu comecei a ouvir os áudios, né, do pessoal falando que a bombeira isso, a bombeira aquilo, aí a ficha caiu. Eu falei, cara, ó pra onde esse negão me mandou, velho, a menina é uma bombeira. E aí a gente deslocou pro hospital, ela tinha tido 2 PCRs na cena, né, foi reanimada. E aí entra até a teoria lá do Jordano, né, o Major Jordano, que é um médico nosso, porque assim, quando você fala em ressuscitação, você tem porcentagens, né? Então, por exemplo, uma coisa que ninguém, acho que não divulga, ninguém sabe, eu já briguei na comunicação para a gente divulgar isso. Na Europa se ressuscita, né? O sucesso de uma reanimação é em torno de 20 e poucos %. No CBMDF, no resgate aéreo, passa de 30%. Com estudo, entendeu? Então, assim, a gente ressuscita com mais sucesso do que muita gente. E aí, no da menina, ela teve 2 ressuscitações. Aí eu lembro do Joga Fora com o Jordano, a gente conversando, que um afogado ele tem 1%. O grau 6, né, que é o que teve parada cardíaca, é 1%. Aí, ó, gente, a matemática aqui é diferente. 1% é tudo que a vítima tem. Se é tudo que ela tem, 1% é 100%, pô. Não existe como você tentar menos, né? E essa menina, assim, a gente foi pro hospital, eu ainda cheguei, assim, em tempo de ajudá-la, por exemplo, a tirar da tomografia para botar na radiografia, tampar os seios dela, que a gente ia passar no corredor, né? Constrangedor, apesar da gente estar numa situação ruim, a gente ainda lembra de tentar dar dignidade. Isso, e vale para todo mundo, né? Quantas vezes a gente vai para um socorro e tá uma mulher, ou mesmo um homem, né? Também a gente tampa ali, vamos com dignidade. Essa menina, ela teve 6 PCRs, né, no hospital. Coronel Ferreira, que a gente às vezes esquece o nome das pessoas, ou teve algum desconforto com o cara, mas, Coronel Ferreira, ele era o subcomandante geral, ele foi pro local, e a gente comentando, o cara contou a história do jeito dele, eu falei, cara, eu vi a história dessa forma aqui, assim, porque eu tava... E no grupo da imprensa, entendeu? O grupo da imprensa é frenético no bombeiro, os caras perguntando. Cada um tem uma ocorrência da menina. Né, o Piqui, igual cada você falou. Tem um ângulo. A nossa visão já foi de união, né? Porque assim, o Clube dos Bombeiros nunca fez uma ação de tão sucesso quanto foi do apoio da Marisele. Foi. Foi tão surpreendente que eu tive que mandar mensagem para o pessoal parar de contribuir. Ela era uma soldada muito nova, ela era a única provedora da família dela. Deixou 2 filhos e a gente quis arrecadar assim, um recurso para fazer um funeral digno e tal, mas o recurso estourou muito isso. E a gente conseguiu pagar parte da escola das crianças, levar os lanches das crianças no restante daquele ano. A gente até pouco tempo a gente ainda acompanhou a família. Conseguimos assim, fazer a prestação de contas disso tudo, colocar nas redes sociais cada centavo que foi gasto. E assim, isso eu tenho que aproveitar para agradecer o Corpo de Bombeiros, os militares, e essa credibilidade que ele deu, inclusive, ao Clube dos Bombeiros, né? Na minha pessoa, no caso, estava já presidente do clube, e de todos os amigos, porque não era só o Jair que falava, era o Valmir que me replicava, era o Djavan, era o Gontijo, era assim, vários militares, 2019, né? Inclusive da turma dele, né?
dela, né? Dela, tinha os mais novos lá, e a gente já fazia a comunicação e tudo, foi feita uma grande homenagem. Até peco por lembrar o nome do menino lá, do novinho que ficou, porque assim, o Coronel Ferreira, né? A questão da esperança, né? Ele chegava assim, comando, é o seguinte, eu vou soltar essa informação aqui, porque, pô, a gente tem que... Infelizmente é público e a imprensa e tal. E assim, se a gente não fala nada, esse vazio ele complica, né? Então, assim, a gente brigou com um grupo da imprensa que declarou o óbito da menina no jornal. Eu fui no grupo e falei, pô, se não é para ter credibilidade com o oficial que está aqui, acaba o grupo. Não faz sentido. Souza Mendes, Negão, virou. Eu quero que alguém desse jornal me liga aqui agora e tal. Aí arrochou e tudo, mas enfim, o pessoal da imprensa foi muito atencioso com a gente, assim como foi na questão de outros colegas e tal. Sim. Os amigos mais próximos, né? E aí eu lembro assim, teve uma moça, uma repórter do Correio, ela ficou sentada lá com a gente o tempo todinho. Aí o Coronel Ferreira, né, eu ia pra ele e falava, vai, comando, preciso soltar essa informação aqui. Ele, Valmir, o que você fizer tá feito, irmão. Aí ele olhava assim e falou, eu vou esperar mais uns 20 minutos e aí eu vou regressar. Aí eu, não, comando, beleza, eu saio daqui a hora que a missão acabar. Só que aí a menina entrava numa outra PCR. E aí ele ficava de novo. E aí dava mais uma hora e meia Aí deu uns 20 minutos, eu vou embora, tá, outra PCR. Aí a gente acabou assim, a gente estava o Dr. Garcia, né, não o que era lá do Agop, né, o que é mais novo, ele pegou, estava explicando pra gente a questão da 6ª PCR dela e tal. A gente colocou, pra você ter uma ideia, assim, 2 equipes de UR dentro do hospital para fazer a RCP, que é a parte mecânica, né, a parte de força, para o médico poder concentrar na parte técnica, de medicação, de monitoramento. Aí ele estava explicando da 6ª, ela estava tendo a 7ª e aí não suportou, né? E aí o Coronel Ferreira puxou uma oração ali e tudo. Aí eu lembro assim da menina do Correio Brasiliense que ela fez questão de falar, tenente, a gente tá aqui, eu sei que faleceu, né? Eu vi vocês conversando. Eu queria assim, quando o senhor terminar de explicar para a família, de explicar para o pessoal de vocês, me dá o pronto para eu poder soltar a nota. Então assim, teve essa consideração. No outro dia eu lembro que o Coronel Barcelos, né, que era o comandante do centro, ele virou, aí, tipo assim, meio que a gente fala de rolar a bola, né, mas eu acredito que a questão da credibilidade, ele olhou assim, irmão, só você vai falar com a imprensa ou o bombeiro da turma dela. O restante ninguém fala sobre o caso, né? E a gente foi pro funeral, já tinha feito a arrecadação, né? A gente, um recorde. Pô, um pessoal muito unido, né? A gente, quando é para botar para valer mesmo, quando é a Vera, né? E aí a gente preparou o funeral, o governador foi, né? E aí eu lembro que quando o coronel Emilson entrou no quartel, existe um toque para o comandante-geral, né? Uma honra militar que não pode ser negada. Quando o cara foi tocar, ele, negativo. Homenageada é a bombeira. E a gente foi, pô, o pessoal sempre faz, acaba que assim, não traz de volta, nunca vai trazer isso, a gente tem consciência, né? Mas a demonstração de coesão, a demonstração de sentimento ali, eu acredito que faz uma diferença grande para a família. A gente continuou dando assistência, né? O pessoal do 37. Sempre foi uma. Até inclusive, assim, quando foram algumas datas marcantes, nós fizemos questão de ir lá, né, e com a viatura. E eu sempre escutei muito da mãe dela, da irmã, que elas... O pessoal do 37, cara, sempre lá que elas assim, eram muito felizes, né, por ter aquele reconhecimento da filha, que sabe que a filha foi numa missão que ela gostava, que ela desejou, que ela sonhou, e que o Corpo de Bombeiros e a sociedade nunca deixaram eles. Ela está sempre em memória. E Bizu, tem uma missão que a gente vai desenrolar depois, aí depois você mostra pro pessoal aqui. Show. Vai ser uma missão bacana. Vamos fazer. Então, para elas também. Hoje dá para girar a parte 2, parte 3, né? Mas como a gente tem um tempo aí reduzido, limitado, eu acho que a gente poderia fechar com aquela pergunta, né? Assim, sim, mas que fosse mais sintético, assim. O que é ser bombeiro pro Djavan e o que é ser bombeiro pro Pequi? Quem começa? Pode o amigo aí, vai te falar. Pô, não, assim, acho que o resumo, né? A gente fez 30 anos de bombeiro, né, esses dias. O pessoal não entende a conta, porque o aniversário é 8 de dezembro, né? Mas como a gente tem 7 anos bissextos nesse período de 30 anos, então a gente abate pro dia 1º.
E aí quando você tira os 5 dias do abono anual, porque trabalha 365 e só recebe 360, né? Então isso cai para o dia 26. Então a gente completou 30 anos administrativamente no dia 26. E aí assim, a gente fez o texto, né? A gente publicou lá e tal, e até uma referência ao Paulo Fernando, que é o tripulante 12, né? E aí ele costuma dizer o seguinte, ser bombeiro é para quem gosta, para quem precisa, né? Então ou você gosta, porque quem é que gosta de mergulhar no esgoto, bebendo água de esgoto e passando no arame farpado e cheio de frieira depois? Né? Tem que gostar. Ou para quem precisa, né? Porque se você precisa se sustentar, você tem que trabalhar, você vai fazer sacrifício. E aí no texto a gente brincou, né, com a situação do gostar e de precisar. E assim, ser bombeiro pra gente é uma questão, a gente comentei muito com o Paulo Fernando, que a gente gosta tanto de ser bombeiro que a gente passou a precisar ser bombeiro, né, para poder seguir, para ter uma vida não, melhor questão pra família, não é nem questão de precisar financeiramente, mas tipo assim, eu preciso fazer uma atividade física, eu preciso me alimentar. Vida, né? É uma questão de ser bombeiro, é isso, a gente gostar e precisar mesmo, entendeu? Então assim, se tu deixar de ser bombeiro, tu vai sentir falta. Entendeu? É uma missão. E é o que a gente vê com vários colegas, a gente estava discutindo ali embaixo ainda há pouco, colegas que vão para a reserva, eles descobrem que eles precisam ser bombeiros de uma forma ou de outra para manter a sanidade ali, para conseguir de repente, para não sentir falta, porque cria dependência, né? Eu acredito que cria dependência. É isso. E para ti, Djavan, o que é ser bombeiro? Ser bombeiro é um dom. Inicia-se como uma profissão, como um estudo, como um treinamento e para muitos é uma opção de emprego, mas quando ele chega na primeira ocorrência e que ele olha para a vítima e ele se conecta com ela no olho a olho, que a pessoa olha para ele e fala assim, ainda bem que vocês chegaram, ou vocês salvam. E ali, a partir dali, ele é contagiado com esse dom e ele passa a desenvolver esse dom. E no desenvolvimento desse dom, ele precisa cuidar do corpo, precisa cuidar da mente, como foi bem falado aqui, né, que as exigências são muitas. Né, a gente precisa estar em condições físicas para estar suportando todos os intempéries, os desconfortos, para estar enfrentando aquilo que ninguém quer. E a zona de combate nossa, ela é hostil, ela é variável. Então, para quem é bombeiro da ponta e do socorro, não desmerecendo as outras partes, missão meio, outras missões são louváveis, né? Se não forem elas, a gente também não consegue trabalhar, mas na missão fim mesmo, na ponta, é algo que a gente não tem certeza, né? Você vai, mas você não sabe se volta, né? E mesmo assim a gente vai. Você então, vai, não sabe se volta, mesmo assim a gente vai. Bem assim. Por quê? Porque é um dom. E é um dom que a pessoa desenvolveu mesmo sem querer. Quantos colegas nossos que a gente, até da turma do Jair, quando chegaram lá na barragem, falava, não, eu vou estudar para sair. E depois o cara virou um dos melhores socorristas, foi fazer o curso de tripulante com a gente, trabalhou conosco, né, virou referência na instrução, referência em outras áreas, né, aquele que queria sair. Né, enfim. Uma reviravolta também. Outros que se frustraram, estudaram para sair, não saíram e hoje também são referências. Né? Enfim, então assim, desenvolver esse dom é como uma bênção, né? É um instrumento de Deus, né? Ser bombeiro é um instrumento de Deus, é um sacerdócio assim, né? Que a gente toma pra gente. Então assim, no meu vocabulário, como eu falei, não existe o acaso, né? Naquela condição do Jair lá, quando eu olhei o celular, já tinha a lista para dar o banho nele. Essa foi a mais disputada, hein? Foi a mais disputada. A gente fez uma escala de 12 horas, então como eu fiquei 12 horas com ele, para a gente ter qualidade no atendimento e manter o nível de alerta para estar cuidando dele, foi um outro colega também graduado em enfermagem, e aí foi mais outro que foi o finado Alfredo, e eles acabaram tendo esse privilégio de dar o banho. Eu não consegui. O banho atrasou, quem ia der era eu. Perdeu o banho. Perdi o banho. Pedia o material pro banho para entregar limpinho, né? Mas acabou que eu tive que deixar para os outros colegas também, né? Mas é isso, o cuidado é divisão também. O guardinha era de confiança. Era de confiança. Então é isso, na minha crença cristã, eu acredito também que Deus capacita, né? Deixa a gente em condições
e também nos protege, né? Há situações que os colegas não voltam, e a gente tem situação assim. E a gente viveu isso na pele também. Viveu e vive, né? E pode viver porque faz parte. Isso, e várias vezes também milagres, né, que acontece. Essa queda da torre foi um milagre, a queda da aeronave foi um milagre, algumas situações de curso aí que a gente vai lá do outro lado e volta, também é milagre de Deus. E tudo isso tem um porquê, um propósito. Para cumprir o propósito. É isso. Vidas que salvam vidas. Mais histórias emocionantes, né, pra gente desbravar aí na internet, nas redes e ter mais esse registro histórico. Muito obrigada, viu, vocês que estão participando. Só deixar registrado que o Siqueira ficou fora, porque senão ia dar confusão. A gente tem outra parte aí com o Siqueira, mas queria fazer um agradecimento aqui aos meus mestres, né, meus instrutores, meus amigos, meus irmãos, que a voz deles, né, hoje represente a voz de vários bombeiros, né, vários heróis, assim, até anônimos, que eles representem aqui todos os nossos barrageiros, que tem muitas histórias, né, histórias que às vezes o pessoal levava só para um outro lado mais pejorativo, mas que ensinou muita gente a trabalhar, que salvou bastante vida, que ajudou bastante ao próximo. Que esses dois aqui, mais o Siqueira, ele represente todos esses irmãos barrageiros aí, que fizeram desde o mais simples de fazer uma vaquinha para ajudar uma vítima a voltar do hospital da Ceilândia, ou para voltar o combustível, dar o cartão telefônico, usar o telefone, enfim. E aquele que entrou lá no buraco com o carro lá dentro da água, a gente tentando fazer o socorro, o carro inundando, e a gente ali com essa ideia de que ele não sabia se ia voltar, mas que pelo próximo a gente daria o nosso máximo e até a nossa vida se fosse necessário. E é isso. Muitas ótimas reflexões. Muito obrigada a todo mundo que está acompanhando, né, esse produto de comunicação do clube, e até as próximas edições. Você falou a gente do Siqueira. O Siqueira tá dormindo lá fora, duvido.